Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos verificar a nossa aula. Aula de número 29, Objetos de Conhecimento. A história recente do Brasil. Transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, de 1989 aos dias atuais. Detalhamento. A história recente do Brasil. Transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais. E agora é o momento de você separar seu caderno, suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. E olha só que maravilha, né? Iremos falar sobre um período muito importante da história do Brasil. Um período na qual a história chama de Nova República no Brasil. É importante estarmos atentos que, se existe uma nova república, é porque existiu uma anterior, né? Aquilo que foi denominado como República Velha, né? E que já vimos em momentos anteriores, tá? Mas, né, esse período da Nova República, ele é um período que seguiu, né, após o fim do regime militar. E ele vem, né, até os dias atuais. Esse é um período que ele é caracterizado pela ampla democratização política do Brasil, né? E também, né, por um período de certa estabilização da economia brasileira. Houveram significativas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, né? Então esse período da nova República Brasileira, né, ele também é inaugurado principalmente a partir das eleições de 1989. Né? Então você tem, a partir das eleições de 1989, que vão ser o quê? As primeiras eleições diretas para presidente, né, desde 1960. Então você tem o quê? A participação direta do povo tomando a decisão de quem irá, né, representá-lo perante o poder executivo, tá bom? Você tem como principais candidatos dessa primeira eleição de 1989, você tem a figura do Luiz Inácio, né, Lula da Silva, defendendo o Partido dos Trabalhadores, o PT, e você tem como principal, né, opositor o Fernando Collor de Mello, né, representando aquilo que era o PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. Tá? Dentro desse embate político, você tem o Collor com um discurso de caçador dos marajás, né? Com um discurso de combater a corrupção e modernizar a economia. Afinal de contas, você tem, né, o Brasil vindo de um período de desestabilização econômica, social, né, política. Então o Collor, ele apresenta-se como essa nova, né, cara para a política brasileira. Já o Lula, né, ele representava o quê? A organização sindical, a classe trabalhadora, né, e prometia reformas o quê? Principalmente sociais. Então você vai ter aí, né, dois discursos que, de um certo modo, representavam o anseio, né, da sociedade brasileira, que era o quê? Participação, mudança econômica, social. Lembrando que esse é um Brasil pós-período da ditadura militar. Então, é claro que a sociedade, de um modo geral, estava o quê? Ansiosa justamente por essas mudanças profundas, tá bom? E olha, para que a gente possa visualizar, né, como estava esse contexto, nós temos aqui uma arte para que a gente possa compreender ainda melhor esse contexto.
Em 1989, o Brasil realizou suas primeiras eleições diretas para presidente após mais de 2 décadas de regime militar. A disputa principal foi entre 2 candidatos, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional PRN, era conhecido por suas promessas de modernizar a economia e combater a inflação. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, representava a luta dos trabalhadores e a esperança de um governo voltado para as causas sociais. A campanha foi intensa e acirrada, com os 2 candidatos apresentando propostas contrastantes e participando de acalorados debates na televisão. Um dos momentos mais marcantes foi o debate televisivo onde Collor e Lula expuseram suas visões para o futuro do Brasil. Este debate teve grande influência na decisão dos eleitores. No dia 15 de novembro de 1989, milhões de brasileiros foram às urnas para escolher seu presidente. Fernando Collor de Mello venceu a eleição com 53% dos votos, enquanto Lula obteve 47%. Collor tomou posse como presidente em 15 de março de 1990. Collor prometeu modernizar o Brasil, mas seu governo foi marcado por controvérsias e acusações de corrupção, culminando em seu impeachment em 1992. Apesar disso, a eleição de 1989 foi um marco na história democrática do Brasil, simbolizando a volta das eleições diretas e o poder do voto popular. Luiz Inácio Lula da Silva continuou sua trajetória política sendo eleito presidente em 2002, mostrando a importância da persistência e da luta por ideais democráticos. Olha só, que maravilha, né? Então, nesta arte, né, nesse vídeo, a gente pôde, né, analisar e compreender um pouco melhor, né, visualizar o contexto na qual, né, o Brasil estava passando. Você já tinha ali 2 visões, né, que eram opostas. E a visão e o discurso do Collor, né, ele foi aceito, na qual ele ganhou a eleição, né, de 89, assumindo em 90. Então vamos agora verificar os principais pontos desse governo, tá bom? Olha só, o plano Collor de abrir a economia, né, privatizar e eliminar a correção monetária automática dos preços e cortar os gastos públicos. Olha, é importante estarmos atentos a um ponto. O Brasil vinha de um período, inclusive, de mudanças de moeda, né, para tentar combater a hiperinflação. Então esse é um discurso, né, que cabia e calhou muito bem com aquilo que a população estava sentindo na pele naquele momento. Tá? Então esse discurso de cortar gastos públicos, de privatizar, né, empresas estatais, ele calhou perfeitamente para o momento. Tá? E o ponto mais, vamos dizer assim, complexo do governo Collor e que vai marcar o seu governo, que é justamente o quê? O confisco temporário das poupanças acima de um determinado valor. À época, esse valor era 50 mil cruzados novos, né? Um valor significativo, na verdade. Então você tem justamente um impacto direto, né, das políticas implementadas pelo governo Collor, principalmente na tentativa de privatização, né, de cortar gastos públicos a qualquer custo e do confisco, né, das poupanças. Então você tem aí, né, a implementação de políticas radicais e que, né, obviamente, justamente por confiscar, né, as poupanças, obviamente que você vai ter a mudança repentina e muito rápida, né, da opinião pública. Olha só, vamos aos impactos econômicos e sociais.
do governo Collor, né? As medidas de Collor eles causaram uma grande o quê? Recessão econômica, o aumento do desemprego e a insatisfação popular devido ao confisco das poupanças. A inflação diminuiu inicialmente, mas logo voltou a subir, mostrando que as medidas de controle não foram suficientes. Então, compreenda que quando você tem, né, a relação com a economia de um país, não são, por muitas das vezes, não são medidas simples para gerar um controle. Né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, você, para realmente ter uma estabilização da economia, você vai ter que planejar. Né? Olha só, e dentro do governo Collor, você ainda vai ter o quê? Justamente aquilo que ele tanto discursou contra, que é a corrupção. Olha só, escândalos de corrupção, né? Pedro Collor, o irmão do presidente, né, denunciou um esquema de corrupção envolvendo um grande empresário brasileiro, né, e que estava à frente da organização da campanha do Collor, que foi, né, o Paulo César Farias, né, como a gente pode perceber na imagem aqui, né, uma arte retratando aquele que fica conhecido principalmente nas mídias brasileiras como PC Farias, tá? E você tem, né, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, e um processo de impeachment. Então você vai ter justamente o quê? Dentro do governo Collor, um discurso, né, na qual não vai ser implementado. Muito pelo contrário. Quando o Collor assume em 90, você vê o quê? Um retrocesso econômico, social do Brasil, além, né, de políticas extremistas, né, como confiscos, né, da poupança e também escândalos gigantescos de corrupção. E claro que dentro desse contexto, o impeachment vai ser instaurado. Olha só. E aí nós vamos verificar o quê? Etapas do processo de impeachment, né? O movimento fora Collor, que você vai ter dentro da sociedade brasileira uma categoria que foi muito importante, né? No período anterior, no período da ditadura militar, que vai ser a classe estudantil, né? Que vai começar a organizar aquilo que ficou conhecido como o movimento dos caras pintadas, né? E que vai, né, dar ainda mais força a esse processo de impeachment, que é o quê? Uma ferramenta, né, utilizada para destituir governantes que atuaram de maneira incorreta em suas funções, cometendo crimes, né? Tanto crimes comuns como de irresponsabilidade. Né? E aí você tem justamente o impeachment, que é algo regulamentado através da Lei 1079 de 1950, né? E que foi, na verdade, Lei número 1079 de 1950 e que foi regulamentada pela Constituição de 88. Né? Então, o impeachment ele vai ser instaurado, né, contra o governo do Collor, e esse processo de impeachment, é claro que ele não é simplesmente você instaura e ele já acontece. Não, ele passa por diversas etapas. A primeira é a denúncia, a segunda é a admissão dessa denúncia, né? E aí você cria uma comissão especial que passa pela aprovação da Câmara e depois pelo julgamento do Senado. Então, você tem justamente, né, toda essa movimentação que vai ser, né, fortalecida através justamente daquilo que eu já tratei, que é o movimento estudantil, né, organizando aquilo que fica conhecido como os caras pintadas, que foram às ruas, né, e que ganharam grande proporção e marcaram a história do Brasil justamente nesse movimento de pedido, né, do fora Collor. E aí você vai ter, né, após, né, o fortalecimento desse pedido de fora Collor,
a instauração do impeachment, né, e todas as suas etapas concluídas, você vai ter, né, o processo de impeachment concretizado, né, que, na verdade, ele foi aprovado, né, na Câmara dos Deputados, mas o Collor, né, ele renuncia um pouco antes, né, desse processo de impeachment ser efetivado pelo Senado. Então, o Collor ali, numa jogada política, ele renuncia antes mesmo de ser impeachmentado, afinal de contas, era um processo que já iria acontecer de forma natural, né? E quem assume após a renúncia dele, né, do Fernando Collor de Mello, você vai ter justamente o Itamar Franco assumindo a presidência do Brasil. E dentro, né, do governo Itamar, qual vai ser os principais pontos? Olha só. Você vai ter, obviamente, o governo Itamar Franco assumindo, né, um contexto de crise política e econômica. Você teve um presidente da República que acabou de renunciar, né, por uma série de escândalos de corrupção e de medidas, né, que não cabiam a ele. E aí você vai ter o governo Itamar, que dura entre 92 e 95, né, que vai ser marcado pelo quê? Pelo um período de estabilidade econômica, né, e pela implementação de políticas que preparam o terreno para o crescimento econômico sustentável. Olha só, é muito importante estarmos atentos ao que você tem, né, o governo Itamar começando, né, e preparando o terreno para o Plano Real, que até então será a nossa moeda, né, até hoje utilizada no Brasil. Depois de um período de diversas mudanças e diversas tentativas de estabilização econômica e também com a implementação de diversas moedas. Então, para você perceber o quanto, né, o Brasil estava vivendo um alvoroço político, econômico, advindo, né, de um período de ditadura militar. Então, o Brasil dos anos 90 ele era realmente um alvoroço, né, e que começa a dar esses passos de estabilização a partir do governo Itamar. Olha só, vamos às políticas econômicas, né? O Plano Real. Você tem um conjunto de medidas, né, econômicas destinadas a estabilizar a moeda e controlar aquilo que chamamos de hiperinflação, né, coordenado pelo então ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, né, figura importantíssima e pilar fundamental, né, na implementação do Plano Real. E quais são as principais medidas do Plano Real? Você tem a introdução da unidade real de valor como moeda de transição para ancorar os preços, né, para buscar ali, né, a mediação e a estabilização, né, dos preços até o lançamento de fato, né, do real como a nova moeda oficial do Brasil e que obteve como resultados, né, você vai ter como resultados o plano, ele foi altamente bem sucedido, reduzindo drasticamente a inflação e estabilizando a economia. Foi um marco na história econômica do Brasil e ganhou o apoio popular e também, né, internacional. E dentro, né, dos principais tópicos que já vimos aqui econômicos, não podemos esquecer do viés social. Vamos à questão das políticas sociais dentro do governo Itamar Franco. Olha só, reduziu a pobreza, melhorou a qualidade de vida, né, que é, de certo ponto, uma tendência imediata quando você tem, né, um período de desestabilização econômica. Logo depois você consegue uma estabilidade, por tabela, né, você vai reduzir a pobreza, vai melhorar a qualidade de vida, né. Houve esforços para melhorar a educação, a saúde pública, embora, né, enfrentando desafios significativos devido à crise econômica herdada do governo anterior. Então, dentro da questão social, podemos resumir como
um governo que foi positivo, tá? Ainda dentro do governo Itamar Franco, você teve, né, o contexto de crise energética. Olha só, você tinha, né, um aparato na qual o sistema, né, de rede elétrica do Brasil como um todo, ele era sucateado, né, e você vivia em um país com frequentes apagões. E aí você teve medidas emergenciais para minimizar os efeitos, né, da crise. Mas ela destacou a necessidade de reformas estruturais no setor energético. E, a fim de finalizar o governo Itamar, nós temos o quê? Como resumo desse governo do Itamar Franco, em seu final de mandato, olha só, o sucesso do Plano Real, o controle da inflação, né? Contudo, haviam ainda diversos desafios econômicos a serem vencidos, né? Como o baixo crescimento econômico e a alta taxa de desemprego. Reformas estruturais para o crescimento econômico foram visíveis no governo de Fernando Henrique Cardoso, que, né, claro, era a grande, né, frente, era a grande face à frente do Plano Real, afinal de contas ele era o ministro da Fazenda, e, né, que vai herdar um Brasil já mais estabilizado e que também vai implementar reformas, né, estruturais dentro da sociedade brasileira. Então, terminando o governo Itamar, você tem agora o Fernando Henrique Cardoso assumindo, né, o Brasil através de eleições, tá? Então, ele vai ficar conhecido como o FHC, né? Ele é um intelectual, né, sociólogo e cientista. Ele foi, inclusive, exilado, né, ele foi exilado no Chile, né, depois para a França, durante o regime civil-militar. Né? Ele foi o criador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e ajudou a fundar o Partido, né, da Social-Democracia Brasileira, o PSDB. Né? E disputou a presidência com a figura, né, do Lula, que era favorito, mas o FHC venceu as eleições e assumiu em 94. Então você tem justamente o quê? O FHC sendo, né, o próximo a assumir, depois do Itamar, justamente, né, depois de um período de estabilização econômica e social, que era um anseio da sociedade brasileira depois, né, do período da ditadura, mas que com o governo Collor controverso não veio, mas com o seu vice Itamar você já vai ter justamente esse processo de estabilização. Olha só, vamos ao primeiro mandato do Fernando Henrique? Olha lá, o primeiro mandato dele foi de 95 a 98. E é um período já de estabilização econômica, né? O Plano Real consegue controlar a inflação, estabiliza a moeda. E você tem uma política monetária, né, de elevação das taxas de juros. Tá? As reformas econômicas elas vão para o campo das privatizações. E aí você vai ter o quê? A venda de empresas estatais importantes, principalmente, né, a venda da Companhia Vale do Rio Doce, né, hoje, né, chamada de Vale, e empresas do setor de telecomunicações. Então você vai ter ali setores primordiais de uma economia, né, de um país que vão ser o quê? Saem da mão, né, estatal e vão para as mãos do setor privado. Né? E dentro dessas reformas você vai ter as reformas administrativas, né? Reduzir o tamanho do Estado e melhorar a eficiência do setor público. Então, essas privatizações elas vão vir justamente com esse discurso, né, de reduzir as responsabilidades, vamos dizer assim, né, de organização e administração do Estado, terceiriza, e melhorar a eficiência do setor público. Né? Então, dentro da política do FHC, você tem justamente essa política de privatizações e que vai ficar muito marcado. Tá?
reformas previdenciárias, né, reformar o sistema previdenciário para torná-lo mais sustentável. Você tem também um período de abertura econômica ao comércio exterior, né, você vai ter o quê? Redução de barreiras tarifárias e incentivos à exportação, aumentando a integração do Brasil na economia global. É muito importante estarmos atentos ao quê? Que estamos falando, né, de um Brasil ali, né, de meados dos anos 90, e que o Brasil ainda estava se inserindo na dinâmica econômica global, né? O mundo ele também estava se reorganizando. Tá? Você tem, dentro desse período, né, a partir de 80, justamente a organização mundial, uma nova ordem mundial, e que vai exigir novas demandas. E o Brasil vai estar se adequando a essas novas demandas. Muito por isso, viveu, né, crises avassaladoras no campo econômico, justamente por ter aderido ao quê? A empréstimos para mudar, né, a sua produção. Então você tem justamente o Brasil se adequando aos moldes, né, da economia global. E olha só, agora nós temos aqui um mapa, né, mental importante para verificarmos o quê? O governo do Fernando Henrique Cardoso já o quê? No seu segundo mandato. Tá? Primeiro mandato, mas agora vamos verificar pontos importantes do segundo mandato. Olha só, dentro do governo do Fernando Henrique, no segundo mandato, que vai de 99 a 2003, você vai viver um período de crise econômica. Você já vai ter uma desvalorização do real, um período já de instabilidade, e ele vai implementar um ajuste fiscal, né, medidas de austeridade para conter a crise, incluindo cortes nos gastos públicos e o aumento dos impostos. Né? Dentro ainda dessa crise, você vai ter como política econômica o quê? Metas, né, de inflação, guiar a política monetária. Então, tentar controlar essa inflação que estava retornando. Né? E a implementação da lei de responsabilidade fiscal, né, imposição de limite aos gastos públicos e exigência de maior o quê? Transparência na gestão fiscal. Né? Ainda dentro da questão econômica, né, e de reformas estruturais, nós podemos verificar o quê? A continuação das privatizações, as vendas das estatais, principalmente no setor elétrico, né, que afinal de contas já tomamos aqui, né, que era um ponto completamente sucateado e deficitário do Brasil, e também reformas no setor de energia, né? Promoção de mudanças no setor energético para aumentar o quê? A tentativa de eficiência e evitar crises de abastecimento. Lembrando que o Brasil estava se adequando aos novos moldes da economia global. E isso, né, por tabela, exige o quê? Mais eficiência energética para produzir. Tá? Dentro do campo da educação, nós temos a criação do Fundef, para melhorar o financiamento da educação básica e a valorização dos professores, além da expansão do ensino superior. Dentro do campo da saúde, o segundo mandato, né, tem o Programa de Saúde da Família, o PSF, né, a criação desse programa de assistência, né, além como a implementação das políticas efetivas de combate à AIDS. Lembrando que dentro dos anos 90, né, que você vai ter uma crise, né, de combate. Na verdade, você vai ter uma crise, né, para tentar combater, né, justamente um surto de AIDS no mundo, tá bom? Além dos programas sociais, que você vai ter a criação do Bolsa Escola, a expansão de programas sociais para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. E você vai ter,
né, dentro dessa política externa, né, você vai ter o quê? A integração do Brasil justamente onde? Na questão do fortalecimento regional, tá? A partir da criação do quê? Do Mercosul e promoção da integração econômica na América do Sul. Você tem também, né, a participação mais ativa em negociações de acordos comerciais bilaterais e multilaterais. Então você vai ter também uma política econômica voltada para o externo, né, mas de o quê? De fortalecimento regional, né? Assim como, né, a participação ativa do Brasil em fóruns internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e o G20, né, a diplomacia Sul-Sul, fortalecimento das relações com os países em desenvolvimento, né, e promoção da cooperação Sul-Sul. Então você tem justamente, né, dentro desse contexto, vários pontos importantes que vão desde o governo Collor, né, a sua renúncia, um processo de estabilização com o Itamar e a implementação, né, de políticas sociais e econômicas importantes durante os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, tá bom? E é assim que finalizamos, né, a nossa aula.